Galera, comentei de um meme dos maximalistas mostrando a verdade, definindo os maximalistas, e os caras tão putos. Mas isso aqui é uma questão que é verdadeira para outras ideias. Eu vou então falar do caso dos maximalistas em geral e depois vou comentar sobre a generalidade das outras ideias que são dentro de bolhas, que envolve até o libertarianismo, que eu tive uma discussão bem interessante com outro cara no Twitter. Quem diria, né? Alguma coisa produtiva foi feita no Twitter. Isso acontece de vez em quando, né? Só para provar que a gente tá errado quando fala que não serve para nada. Porque se realmente não servisse, nem tava lá. Mas o ponto é o seguinte: o que acontece? Os maximalistas, eles têm um meme que a maioria da galera já deve ter visto, que são os olhinhos de laser que o pessoal coloca, que eles vão usar isso daí até o Bitcoin bater $100 mil, né? E eu acho esse meme irônico. Por que eu acho esse meme irônico? Pelo fato que um laser é um feixe de luz, né, focado em uma pequena área, né? Então, para fim de conversa, podemos dizer em um ponto, né? E ao mesmo tempo, os maximalistas que usam isso aí, ou a maioria dos maximalistas, por questões principiológicas, tem uma visão muito fechada, né? Eles carecem de uma visão ampla sobre as coisas da realidade em geral, ou só conseguem ver sobre a lente do Bitcoin. Isso não é uma questão dizendo assim, nossa, essa pessoa é uma filha de uma puta, ou essa pessoa aqui não, sei lá, não merece. Não, é simplesmente uma questão de quais são os princípios, as prioridades e o que isso se representa na vida. Não é um julgamento, digamos assim, sobre o caráter da pessoa, é simplesmente um problema que eu vejo dos princípios por trás dessa ideia. E teve várias pessoas que, obviamente, que caráter não é definido pelo que tu defende, sim pelo que tu faz, né? Teve várias pessoas que me mandaram estudar, que o For tem que ver, por exemplo, os Bitcoinheiros, que é um canal que eu até recomendo aqui no canal. Não, tem que ouvir tal podcast, teria que ver o livro do Renato Trezoitão e do Alan, sendo que eu entrevistei o Renato Trezoitão justamente sobre o livro que ele lançou. Mas sempre tem uns malucos que mandam tu estudar sem estudar o que tu falou. Sempre tem os super frágeis, nem são antifrágeis, são super frágeis, né? Sempre tem a galera que se ofende com a crítica, isso é em qualquer bolha. Qualquer pessoa que não tem razão se ofende com a crítica ou fica todo ofendidinho. Mas esse aqui é um ponto interessante a se falar. Qual que é o ponto geral? O que seria pela questão do maximalismo? O problema geral que eu vejo do maximalismo é partindo do princípio, das convicções que um maximalista tem. Por exemplo, o maximalista ele reconhece que o Bitcoin vai se tornar, digamos, a moeda principal e tudo mais. Tem uma crítica econômica sobre isso que não vou estender muito nesse vídeo, mas eu vou citar ela. Tem também a questão tipo, tudo vai ser dividido por 21 mil, tudo produzido vai ser indexado dentro do Bitcoin, então ele é um asset que está ultra, super, hiper subvalorizado, né? Ele tipo tá mega subvalorizado, ele vale hoje muito menos, ele está precificado muito menos do que ele realmente vale, né? E eu não discordo grande parte disso. O problema é que eles também levam àquela ideia que não, então se tu pegar e vender o negócio, tá fazendo errado. Se tu trocar uma por outro, não, na verdade tem que trocar tudo pro Bitcoin, vende a casa para comprar Bitcoin, vende isso para comprar Bitcoin, tem canal de investimento dos maximalistas que fala basicamente entra em dívida, pega empréstimo. Olha, eu acho que os caras só não vendem a mãe porque depende da mãe, né? Mas se não dependesse, venderia também a mãe. E o ponto que acontece de maneira geral é que isso leva a certos problemas. O primeiro problema é que essa convicção ela é infundada. Por qual motivo? Como que tu consegue defender somente o Bitcoin, sendo que as características monetárias são características a priori e todos os assets têm alguma limitação? Então, como que eu explico isso de uma forma ainda mais simples? Qualquer característica que tu vai colocando, os assets que a gente usa no mundo real, né, que estão dentro da nossa experiência, eles têm alguma limitação. E se tu não consegue pegar e criar um asset que seja basicamente a moeda a priori, tu não chegaria no que seria da relação da omnimoeda. Isso é um termo que eu uso que é o seguinte, tipo, é um asset físico que chega nas características completas de uma moeda. E se tu não consegue chegar numa omnimoeda, né, tu tem um problema. Não vai ser um asset a tendência, né, não vai ser um asset que vai ser o resultado, a bala de prata do negócio. Talvez tenha outros assets que peguem outros nichos e todos eles possam ser usados como moeda. Quer dizer que... Ai, não, o For tá defendendo a altcoin, ele vai defender, sei lá, da Nano, ele vai defender a Doge. Não estou defendendo a altcoin. Eu só estou dizendo que falar que, nossa, só existe isso daqui, tu tem que me dizer. O Bitcoin é uma omnimoeda.
Ele tem todas as características a priori de uma moeda, de uma forma irrefutável e tudo mais, sendo que não é verdade, tem taxa. Já perdeu no argumento de taxa, porque tu tem um custo de transação. E, obviamente, esse custo nunca vai ser zero, né? Uma moeda ideal teria um custo zero de transação. Esse custo nunca vai ser zero porque tem a rede. Daí tu vai dizer, não, mas é baixíssimo. Sim, meu amigo, é baixíssimo. Mas não está no ideal. Então é justamente o meu ponto, né? Não vai chegar nesse ponto nunca. Então tu tem que pegar e analisar isso. Será que o Bitcoin não é ótimo para um nicho ultra específico aqui e tem outras mais fáceis fazer isso? Eu não estou advogando por elas, não estou dizendo que eu vou advogar por elas. Eu só estou dizendo, se tu se fecha para as alternativas, porque uma outra ideia, uma outra convicção é tudo que não é Bitcoin é shitcoin, tu acaba se fechar para uma possível alternativa, para alguma possível complementação disso daí. Então é justamente esse ponto. É um erro teórico básico que eu vejo. O pessoal parece não compreender que existe essa limitação, né? Não tem como tu ter a moeda ideal na realidade, justamente porque ela é ideal. Então o que que acontece? Tu talvez tenha que abrir para complementarização, né? Nichificação e tudo mais. Mas esse não é o único problema que eu vejo. O outro problema é que daí quando tu começa a falar que existem coisas além de Bitcoin, muitas vezes essa galera pensa, ó, falou que existe, vai defender Ethereum. É certo. Tá vendo? Tá vendo? O cara tá criticando o maximalismo, tá falando que Bitcoin não é completo e tá falando que existe, vai defender Ethereum. Se não defender Ethereum, vai defender Shiba. Ou pior, vai defender ouro, porque ele é amigo do Avelino. Ele já conversou com, ele vai defender ouro e prata. É isso que o foro vai fazer, né? Não é isso. O ponto é que é o seguinte, o que eu quero pegar e colocar aqui. Tudo que tu vai fazer na tua vida tem um certo custo. Tudo. E tu tem duas formas de pensar sobre como tu vai decidir as coisas da tua vida. Isso que é importante aqui de ficar bem claro. Parte desse custo, tu pode pegar e ficar pensando o seguinte, olha, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, eu quero deixar um legado, eu quero, sei lá, ter uma satisfação profissional do que eu faço, eu quero, eu não diria questão de lazer assim, mas a pessoa, sei lá, talvez quer se grandificar, se estabelecer em alguma coisa. Tudo isso tem um custo, tudo isso demanda um certo investimento. O problema é que a mentalidade maximalista vai fazer uma tendência que, na verdade, tu tem que pegar e deixar tudo isso aqui de lado. Não, deixa aqui, porque o Bitcoin está valendo menos de 100k. Que isso, cara? O Bitcoin vai ser tudo dividido por 21 milhões. Se você gastar um satoshi fazendo alguma coisa, você perdeu 10 mil reais porque você foi trouxa. Você pegou e investiu numa coisa que não é Bitcoin. Você investiu em família, você investiu em filhos, você investiu em sobrevivencialismo, você investiu em, sei lá, segurança, infraestrutura. Por que você vai comprar uma arma 0.x Bitcoins? Meu Deus do céu, você está shortando o Bitcoin quando você compra uma arma. E sabe, o pessoal pode fazer essa relação monetária, questões que estão em satisfações não monetárias, não quantificáveis muitas vezes monetariamente. E isso que eu vejo que é parte da visão do laser, que o pessoal só consegue ver de uma forma limitada, uma forma pontual, que tipo, é como se fosse a precificação de tudo. Existem bens que não são disponíveis, que tu não consegue colocar um preço em cima. Tu não consegue colocar um preço, por exemplo, em ir no museu e apreciar a obra de arte. Tu não consegue pegar e, digamos assim, traduzir o valor disso em preço. Tu pode dizer, mas a entrada do museu é tantos reais, não sei o quê, você vai perder uma hora olhando para a obra de arte. Tá, mas e a inspiração que tu ganha? O que tu ganha ao ver aquilo ali? Né? Ou, por exemplo, eu sou agnóstico, eu não tenho religião, mas eu adoro ir em igreja, porque eu acho que é uma maravilha da arquitetura, muitas vezes, quando elas são bem feitas. Por isso que eu também não gosto muito de templo evangélico, que é um galpão, né? Galpão já vê um monte, mas vitral, bonito, essas coisas. É uma questão de apreciação. Tu pode até dizer, não, mas isso aí é melhor de ficar lá na balada, bebendo, pagando isso aqui num copinho de vodka, né? Um pouquinho de vodka e pagar 15 pila, é muito melhor, concordo. Mas o problema é que tu não pode deixar de buscar essas satisfações não monetárias, essas coisas que tu, sabe, tem gente que se sabota, tem simplesmente vivendo de miojo, porque não, se o cara pegar e sei lá, resolver fazer um espaguete, uma massa com almôndega, não sei o que, isso aqui, tem uma pequena melhora de vida, o cara tá literalmente se matando, comendo lixo, né? Não, mas ele daí gastou o dinheiro que ele poderia ter comprado alguns satoshinhos, que lá no final vai ser 1 milhão e 3 centímetros de pau que ele vai perder. Então, para o cara ter o maior pau possível, ele tem que pegar e viver feito quase um mendigo. Esse é o absurdo que eu tô falando. E que isso não é colocado muitas vezes em xeque. Vai ter gente que algumas vezes
toca na superfície disso. Tem gente que fala, não, a gente tem que pensar em formas alternativas de fazer as coisas com o Bitcoin. Tem que fazer tal coisa, tem que fazer isso. Mas muitas vezes não é colocado a importância de viver uma boa vida, digamos assim. O pessoal fala realmente, não, nós temos que poupar, nós temos que ter um pensamento de longo prazo, mas no final o pessoal trata como se o hold do Bitcoin fosse um fim em si, ou uma coisa que está muito além disso, porque, sei lá, quanto que o Bitcoin vai valer, sei lá, $1 milhão? Talvez em 10 anos, talvez em 20 anos, talvez nunca, né? Não se sabe, mas o cara diz, eu tenho a convicção, né? Eu sou fatalista que o valor vai ser tal, que isso vai acontecer, tenho a convicção, então eu tenho que segurar agora. Eu não devo investir nas outras coisas porque eu tenho que segurar agora. E o único investimento que eu tenho que fazer é para, sei lá, melhorar minha produtividade, simplesmente eu achar formas de ganhar dinheiro. Para que daí eu possa ter um hold maior, porque daí o número da minha carteira tá grandão e agora eu tenho uma significação na vida. Porque o que, que é a minha vida? A minha vida é acumular Bitcoin. O que, que eu sou? Eu sou um holder. O quanto que eu valho? Ah, olha a minha carteira, esse aqui é o valor que eu me designo, sabe? Tipo, é uma galera que começa a ter uma existência mais vazia e tem muita gente que começa a cair nisso daí. E é uma tendência, tu vê a galera, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sempre, digamos assim, tentando, óbvio, não tô dizendo que é ruim tu querer poupar e tudo mais, mas tentando criar o hold como um fim em si mesmo. Isso é um absurdo, uma moeda não é um fim em si mesmo, galera. É um meio de tu adquirir as coisas. Se uma moeda, se não fosse um meio de troca, se tu vai falar, não, não é um meio de troca, eu vou simplesmente segurar para sempre, não sei o que, nunca vou trocar. Sabe? Tu tá buscando uma moeda ou tá buscando, sei lá, um item colecionável? Tu quer fazer coleção de Bitcoin? Aí eu entenderia. Tem gente que faz coleção de selo, tudo bem, né? Tem gente que faz, tem numerística que coleciona moeda de ouro, moeda antiga, não sei o que, não vai gastar aquilo ali. Beleza. Mas, sabe, tem que pegar e ter essa noção. A vida não é só Bitcoin. E esse que é o ponto que eu quero pegar e dizer, principalmente sobre essa dos maximalistas. A galera, algumas vezes, hiperfoca numa coisa, tem a visãozinha de laser que só foca nesse ponto e ignora tudo que existe na volta. A vida não é Bitcoin. E outra, você não é Bitcoin. Como assim você não é Bitcoin? Você não come Bitcoin, você não vive em Bitcoin, o teu corpo não é Bitcoin. Ah, meus Bitcoins são impioráveis, mas tu pode ser preso. Ah, mas eu fujo igual o Daniel Fraga. Tu tá preparado para fugir? Se a polícia bater na tua casa amanhã, tu tá preparado para fugir? Tu tem as habilidades para fugir? Sei lá, se tu tem que morar no mato, tu consegue dar uma de Lázaro e viver 20 dias no mato, né? Outra, tu tá no meio do mato, sem recepção, se teu celular morreu, tu não tem como, sei lá, talvez tu não tenha como recarregar porque tu não se preparou. Como é que tu vai acessar teus fundos? Oh, eu tenho 12 palavras memorizadas. Tá, mas tu não consegue, a rede é proprietária de outro, tu não tem acesso a, tu não tem essa infraestrutura construída contigo mesmo. Tu não tem, por exemplo, sei lá, um rádio que tu construiu e tu consegue mandar sinal para a lua e voltar. Ah, mas alguém já fez isso. Mas você fez isso? Entende o problema que eu tô querendo dizer? É uma falta de preparo, é uma negligência que o pessoal faz consigo mesmo, com a própria vida, e que isso daí no final volta no futuro. E onde é que isso daí agora, que o pessoal diz, oh, tô atacando os maximalistas. Não, não é uma questão só dos maximalistas. Eu me preocupo com a galera, e quem genuinamente se preocupa, busca falar a verdade. Eu posso estar errado, alguém pode pegar e dizer, não, mas tem isso aqui que tá acontecendo, tu não tá vendo. Beleza, a maioria dos caras, na verdade, estavam dizendo que eu estava errado, que eu tinha que estudar e falar com as pessoas que eu já falei, assistir os vídeos que eu já assisti, ouvir os podcasts que eu já escuto, né? O pessoal não entende que eu tô fazendo uma crítica de uma posição informada, o pessoal acha que não. E simplesmente pegar e notar, pô, quem se preocupa com os outros fala a verdade. Quem quer ganhar em cima dos outros vai falar o que os outros querem ouvir. Isso é o fato. E isso é comum em qualquer lugar, se vocês forem ver. Libertarianismo tem muito disso. Tem uma galera que não empreende, que não vai atrás, que não cresce na vida, não faz as coisas, que tem esse mesmo foco, porque muitas vezes não é porque ele tem que acumular satoshi. Normalmente também é, né, que tem um overlap fudido nessa área. Mas o que eu digo é assim, ó, tem uma galera que, eu não vou fazer tal coisa porque o Estado. Não sei o que, porque o Estado atrapalha. Que não sei o que. Tudo é culpa do Estado. Tudo é culpa do Estado. Não é o cara que é, tipo, incompetente, muitas vezes. É culpa do Estado. O Estado se tornou o bode expiatório do cara. O cara consegue pegar e colocar tudo na bunda do Estado e dizer, eu não sou um fracassado. Quem me fracassou foi o Estado. Então, veja só. Isso é exime de culpa. Isso acontece. Meio libertário tem um monte de gente que é assim. Tem um monte de gente que não empreende, que não vai atrás. E claro, quer dizer que a maioria dos libertários... Não, pode ter libertários que são exceção disso. Eu estou dizendo que essa armadilha existe e tem gente que cai. E o pior, muitas vezes as pessoas que são mais públicas nisso aí, ou as pessoas que acabam, tipo, como uma massa sendo reconhecidas, são essas. As que colocam a terceirização moral do fracasso próprio no Estado. Isso acontece em todo canto. Daí o que o pessoal faz? Ele cria
uma efígie, ele cria o ideal, ele cria o ídolo, que vamos seguir essa pessoa. E daí quando tu começa a fazer isso, tipo, não, vamos seguir isso aqui, não, o problema é esse, não é a gente nunca é o problema, a gente é os perfeitinhos, o problema é isso aqui. Tu começa a fazer o quê? Uma corrupção dos princípios, porque se o princípio no final tá te machucando, tá mostrando a realidade, tu vai fazer o quê? Não pode ser, esses princípios estão errados. Daí qual que acaba sendo o problema? Tu, em vez de seguir o fundamento das coisas, tu começa a buscar a finalidade das coisas. Tu não pode ser o fracassado. O problema é que o Estado te fracassou. Então tu começa a pegar e mudar todas as coisas, vamos pegar e alterar para que o fim seja o resultado que eu quero. E a finalidade é a mãe das inconsistências, né? Quando tu começa a colocar finalidade acima de princípio, tu vai ter inconsistência. É por isso que tu começa a ter alguns absurdos de pessoas defendendo. Eu já vi, tá? Já vi antes que a pessoa nunca acontece. Já teve gente defendendo fraude para conseguir Bitcoin, galera defendendo um monte de tipo de absurdo, entrar em dívida, caralho, mano. É tipo, a gente tem que ser consciente financeiramente, por isso que a gente planeja no futuro. Como é que tu faz isso? Enchendo o cu de empréstimo que tu não consegue pagar. Confia. Dicas de investimento do Twitter. Aqui, ó, porque falou investe no meu título, eu sou foda. Esse é o negócio dos caras, entendeu? E isso acontece pra todo canto. É tipo nem que, eu não vou empreender porque o Estado me regula, então eu não gosto. Cara, eu empreendo com justiça privada. Pensa num cara que vai se fuder no empreendimento. Eu tô parando? Não, eu tô indo atrás. Por que a galera não consegue? Né? Outra coisa, o pessoal diz que porque o cara que tem Bitcoin tem um grande risco, sendo que os malucos estão lá fazendo propaganda para meio mundo que eles são holders. E olha aqui o tamanho da minha pica de Bitcoin. Olha como eu sou holder. Olha só, aveludada. Eu tenho 1,5 Bitcoin. Eu sou muito bonito. Nossa. E mesmo que tu pegue e esteja mentindo, jogando para baixo qualquer coisa, imagina se tu é sequestrado. Imagina se esses caras tentar arrancar informação de ti. Fala as 12 palavras. Mesmo que tu fale, será que é só essas 12 palavras que tu sabe? Será que tu não sabe mais 12? Será que tu não sabe mais? Cadê esse TechBit? Cadê o negócio? Quero saber. O pessoal pode ter essa posição, tu no final pode estar se colocando em risco pelo orgulho, para se dizer o mais maximalista. Tipo, eu sei que o pessoal vai dizer, não, mas tem maximalista, o cara nem fala que tem Bitcoin. Assim como tem libertário que nem diz que é libertário, tá empreendendo, tá vivendo a vida dele. Assim como tem uma galera para todo canto. Existe a tendência, existe o pessoal que é contra a tendência. Eu sei disso. O problema é que tu tem que analisar que existe essa armadilha. E tem gente que não pensa na armadilha. Tem maluco que vive a vida dele apesar do Bitcoin, apesar do libertarianismo. Ele concorda, ele holda, ele segue, mas ele não se define por isso, ele não se limita a isso. E esse que é o ponto importante que eu digo para vocês e que eu sempre reclamo nesse canal. Muita gente acaba fazendo o quê? Ficando naquela galinha, pensando somente naquela coisa, não consegue desenvolver o próprio pensamento e daí o cara faz o quê? Segue um ídolo. E daí quando o cara segue um ídolo, ele faz uma terceirização moral completa, né? Por que eu vou pegar e pensar no que é certo? O fulano me diz o que é certo. O For nesse vídeo me falou o que é certo. Agora, sei lá, agora eu não vou pensar no maximalismo, eu não vou pensar no libertarianismo. Agora, não, pense para trás. Esse que é o ponto. Tipo, aí que é uma coisa que também é uma pequena discordância com os bitcoins, que eles dizem, não confie, verifica. Não, confia, eu tô querendo falar a verdade para vocês. Eu posso errar, eu sou um ser humano limitado, mas isso não quer dizer que tu tem que pegar e falar, não, fecha o olho e confia no For, vai na mão de Deus, sabe? Vai. For falou, tá certo. Não, verifica. Eu posso estar falando uma coisa errada, mas o ponto é justamente esse. Não dá para ficar nessa mentalidade de não, fechamos tudo, é Bitcoin, é o laser. Abram a visão. Vocês querem fazer hold de Bitcoin? Uma cara que é maximalista quer fazer hold, faz, perfeito. Eu não acho uma má ideia fazer hold. O problema que acontece é quando o hold, em vez de ser um meio para um fim, ele se torna o fim. Isso daí é uma degeneração, é tipo, sei lá, eu vou poupar dinheiro, pra quê? Pra poupar dinheiro. Tá, mas você vai ter família? Não, família impede poupar dinheiro, tem que ter dinheiro pra poupar dinheiro, porra. Então o que o cara vai fazer? Negligenciar toda a vida, daí quando passar boa parte da vida dele, talvez ele gaste dinheiro. Então ele perdeu a vida inteira pra no final torrar, tipo, sabe? É uma perda, sinceramente é uma perda, é uma desorganização, ou uma desordem do que são as prioridades. E muita gente não pensa nisso. Isso acontece em todo canto, cara. Não é só libertário, não é só maximalista, tem migtal também, tem a galera para todo canto. Tem uma galera que daí, gradualista, principalmente, o cara tá no pânico de defender político. Eles, em vez de ser um pânico de longo prazo, é um pânico de curto prazo. Mas o problema tá aí. É o problema das bolhas. É por isso que até tem um vídeo, sai da bolha libertária, sabe? Esse que é o problema.
E como eu disse, esse é o moto basicamente do canal, eu diria. Quem se preocupa com os outros fala a verdade. Quem quer ganhar alguma coisa, né? Quem quer ter benefício próprio fala o que os outros querem ouvir. Eu me preocupo genuinamente com a galera. E eu falo coisas que eu sei que vão ser impopulares, que vai ter um monte de maximalista. O Foi tá defendendo o Bitcoin, o Foi tá xingando a gente. Eu nem vou ver o vídeo, eu vou reclamar. Como teve no último vídeo que os caras nem quiseram ver. Eu nem vou ver, não quero nem saber, não quero nem ouvir, né? E foi isso. Infelizmente é isso, galera. É tipo, é uma questão que deveria ser mais discutida. É uma questão que daí o pessoal começa a colocar na cabeça de gente muitas vezes muito nova, que tá entrando, muito jovem, e tenta cimentar isso como fundamento para a vida do cara. Daí quando, sei lá, o maluco se der conta que fez uma coisa errada, ou pior, tipo, pode ser nem na velhice dele, né? Pode ser sim uma coisa, sei lá, o cara pega empréstimo, esses negócios, segue o que esses investidores de Twitter falam, né? Os caras que tem capital, tem investe no nome, nossa, Bitcoin, pega, vende a casa, né? Porque volatilidade não existe no Bitcoin. Um Bitcoin é um Bitcoin, não sei o quê. O cara que fala esse negócio aí, no final faz o cara pegar e fazer um mau negócio, se fuder por uns 5 anos, né? Mas, não, a decisão dele, ele sabia dos riscos. Né? O cara foi doutrinado a tomar esse risco e, não, a decisão dele, ele sabia os riscos, né? Daí não adianta. É tipo o negócio lá, o pessoal pegar e querer eximir o Rafael de culpa pela Atlas Quantum, sendo que vai vir notícia disso aí no canal, pessoal. Fiquem esperando aí. Mas o ponto é esse, né? Eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu não tô aqui pra ser simpatiquinho com filha da puta nenhum, como já diria o Baruch, né? O negócio que eu quero pegar e falar é o que eu penso, o que eu vejo que é verdadeiro, e eu posso estar errado. Então, traz aqui a resposta. Esse que é o ponto. Eu tô vendo esse problema já faz tempo. Quanto mais eu estudo sobre galera maximalista, quanto mais eu convivo com eles, mais acontece, sabe? Mais se torna claro esse problema para mim. Tipo, mas tem gente que pensa o contrário. Tem gente. Só que essa é a armadilha, essa é a tendência que o pessoal cai, sabe? Porque os princípios começam a levar para esse lado. Da mesma forma que tem muito libertário que usa a muletinha de culpa do Estado. Isso é culpa do Estado, né? É confortável. É confortável tu ficar na própria miséria, na própria indecência, digamos assim. Faz parte da degeneração e da inconsistência. Porque o fim, no final, é confortável do que o princípio, a adaptação perante um princípio importante, né? Mas por esse vídeo é isso. É isso. Se o pessoal tá ofendido, se ofenda. Se ofenda. Se sinta livre para se ofender. Se o pessoal quer dar dislike, dá dislike. Se o pessoal quiser pegar e me enganar e achar que eu tô agradando, dá o like sarcástico. O cara dá o like e eu vou pensar, tô fazendo esse negócio, otário, dei like sarcástico. Daí o For vai achar que ele tá arrasando no final, não. É tudo like sarcástico, né? E ainda para pegar e me sacanear, se vocês quiserem sacanear mesmo, se inscreve no canal e ativa o sininho para pegar e saber, o For vai postar uma merda. Daí eu vou ver, vou ver a merda que o For vai postar, né? Então é isso, né? Foi feita a zoeira aqui, conversado um negócio importante. Não estou dizendo para vocês vendam seus bitcoins, comprem altcoins, não estou falando isso, eu estou falando, pensem bem o que vocês estão fazendo. Não negligenciem a vida de vocês. Você só tem uma vida, né? Até onde a gente sabe. Até onde que dá para provar. Porque vai ter gente que vai falar, não, tu tem uma vida após a morte. Quando falar prova de Deus, o cara pega e fica 2 horas encebando argumento. Então, simplesmente faz isso. Se você só tem uma vida, não joga essa merda fora. Cuida bem dela. Esse eu acho talvez o mais importante que o Bitcoin. Uma vida bem vivida é um tapa na cara até do Estado, digamos assim. Então, por esse vídeo é isso, tá? Pensem no que é importante, por favor, e se querem ficar bravo, não me importa. E quem pegar e começar a pensar nisso, vai ver o que eu realmente quero dizer, vai entender. E é essa galera que eu quero no canal. Porque essa galera vai entender o ponto que é importante da vida e vai começar a se alinhar, vai começar a crescer. E eu quero ter essa galera perto de mim, tá? O canal é pra isso. O canal não é pra eu virar o Rafael. Não é pra eu ficar o popularzão, bonitão. Não é pra isso. É pra eu simplesmente achar parcerias comerciais, achar pessoas que pensam de uma forma similar. E talvez a gente faça um capistão. Algum dia, quem sabe? Né? Não se sabe. Tô aí investindo nisso. Podia estar, sei lá, gastando o tempo desse vídeo em talvez comprar Bitcoin. Talvez fosse mais lucrativo no curto prazo, né? Mas a gente não sabe. Então por esse vídeo é isso, galera. Até mais. Grande abraço.